versículo 11 do capítulo 28 vai dizer: ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio Alexandrino, que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio Alexandrino, que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tudo bem? Você está lendo, fazendo o seu devocional, e aí você se pergunta: eu entendo que a Bíblia tem as suas riquezas, mas a pergunta que eu faço é: qual é a relevância do emblema naquele navio, para que Lucas tivesse mencionado aqui neste relato desta viagem deles até Roma? Qual seria a relevância, qual a importância disso, qual a justificativa para colocar aqui o emblema desse navio? Nós sabemos que os navios todos têm seus nomes, né? Sua maneira de ser chamado. Quando eu servi a Marinha, nos últimos 6 meses, nas capitanias fortes em Santos, eu trabalhava ali na ponte da Polícia Naval, e ali nós éramos responsáveis por receber os navios que chegavam de todas as partes do mundo. Um navio que sempre passava, que era brasileiro, era o navio Rio Trombetas, né? Então ele passava em frente assim, aquele navio, aquele monstro, né? Transportava aqueles containers. E aí, e cada navio tinha seu indicativo, a sua bandeira, mas era interessante passar, né? Você falava com eles pelo rádio, e aí eles então davam as orientações, davam todas a carga que eles estavam transportando, o peso do navio, o peso da carga, era uma coisa monstruosa, mas enfim, tinha lá o nome do navio. Eu me lembro desse navio, Rio Trombetas, que era brasileiro, e conversando ali com o comandante. Agora me fugiu, agora pouco estava na mente, agora me fugiu, né? Mas é bem conhecido o nome dele. Mas enfim, era interessante para nós, era importante para nós que nós soubéssemos qual era o nome do navio, porque nós tínhamos que preencher todo o formulário a respeito daquele navio que estava entrando, quando ele saía também, né? Então era necessário saber que navio estava entrando e qual a carga dele e tudo mais. Mas qual é a importância para nós hoje sabermos que aquele navio que ia levar Paulo e todos os outros, o próprio Lucas também, até Roma, tinha o emblema Dióscuros? Não há relevância nenhuma. A menos que, como diz alguém, para um bom entendedor, umbigo é letra. Para um bom entendedor, umbigo é letra. Às vezes, um gesto, às vezes, uma pequena frase, um sim ou um não, talvez um semblante, você consiga identificar o que é que está se querendo dizer, o que é que está por trás daquilo aqui. Antigamente nós tínhamos, não sei se tem, talvez tenha hoje, uma marca chamada CCE, marca de eletrodomésticos, tem ainda, né? E todo mundo sabe o que significa CCE, né? Comecei comprando. Então, se você compra um Philco, se você comprava um Panasonic, comprava um sempre Toshiba, né? Mas um CCE, rapaz, tu se enrolou. Fiat. Hoje, a Fiat, né, por favor, nós estamos malhando as empresas aqui. A mensagem vai para o YouTube, daqui a pouco vão falar, né, que eu estou ganhando comissão das outras montadoras, né, mas quando nós tínhamos o Fiat 147, o que era aquilo? Né? Quando nós tínhamos o Tempra, tipo, né? É complicado. Então, Fiat, fui iludido, agora é tarde. Né? Então, você sabe que quando você comprava um Fiat, era só a dor de cabeça que você tinha. Né? Então, há toda uma significação por trás. Claro que esses não são os significados dos emblemas, das insígnias daquelas marcas, né? Das siglas. É uma brincadeira popular. Mas, quando fala daquela determinada marca, você sabe o que tem por trás, o que pode vir por trás.
Se você vai comprar um computador hoje, olha, essa marca não, nossos TIs aí, né, podem dizer muito bem sobre isso, olha, essa marca não é muito boa, compra essa outra marca, né, para esse tipo de trabalho, essa marca é melhor, não essa outra, tal. Então, o emblema que está ali vai dizer muito a respeito do que está por trás. Então, é claro que nós temos aqui a palavra do Senhor, e quando Deus fala isso aqui, ou usa Lucas para dizer que o emblema do navio era Dióscuros, isso não pode passar despercebido. É necessário que nós, cada um de nós, como bons entendedores que somos, possamos entender este pingo no i, ou seja, possamos entender esta letra que está por trás deste emblema, ou deste pingo no i, como temos falado, que é o emblema do navio Dióscuros. A primeira coisa que nós podemos ver e entender aqui, irmãos, é que este emblema poderia indicar a legitimidade das Escrituras. Quando você tem um relato sobre algo passado e você dá detalhes a respeito desta coisa, você torna genuíno aquele testemunho. Quando alguém, por exemplo, foi invadido a sua casa e ele então consegue identificar que cor de roupa a pessoa estava usando, a cor do cabelo, são detalhes, mas são detalhes que podem muitas vezes condenar aquela pessoa de fato, que podem levar a polícia a encontrar o culpado por aquele delito e então prendê-lo, porque sabe que a cor da roupa, talvez o tamanho, talvez o biotipo, se tinha bigode, são detalhes pequenos, né? Se tinha barba ou não, mas são detalhes que podem... A Larissa, ô pai, o senhor acordou de noite hoje? Não acordei, né? De madrugada o senhor acordou? Não, porque eu ouvi um barulho na janela, né? Eu até agora não entendi o porquê que ela perguntou se eu acordei, mas não, é porque eu ouvi um barulho na janela, lá em cima, nessa janela que dá para cá, alguém batendo na janela. Eu falei, legal, mas você viu alguém, você viu uma sombra, Oi? Não, legal, porque eu estou tentando entender até agora também, né? E aí, mas não, é que depois eu vi uma sombra e tinha duas orelhinhas assim. Eu falei, e aonde é que eu entro nisso? Aí a ideia é que tivesse sido um gambá, né? Ou perdão, um gato, né? Porque tem duas orelhinhas, o gato talvez, a gatinha subiu, não ficou em casa e subiu e batendo na janela para entrar. Tinha duas orelhinhas, pai. Não, mas eles estavam aqui dentro de casa. Então, com certeza foi um gambá que você viu. Mas por que você perguntou se eu acordei de madrugada? Se tinha orelhinha, logo não era eu. Mas, enfim, a orelhinha determinou que não era eu, espero, né? Mas um simples detalhe pode identificar, ou pode dar a legitimidade daquilo que se está falando. Em primeiro plano, quando entendemos que Lucas está dizendo, olha, aquele navio era um navio que tinha como emblema Dióscuros. Isto é de uma significação enorme, porque mostra que Lucas estava atento aos detalhes. E se ele está atento aos detalhes, logo mostra que aquele relato não é apenas uma ficção. É claro que alguém que está escrevendo um romance ou uma ficção também pode encher de detalhes o seu relato, não é? Claro que sim, mas quando você vai buscar na história e percebe que havia outros relatos históricos também, de que navios tinham esses emblemas, com essa orientação, com essa mesma ideia, você percebe que, opa, o que nós temos aqui é a verdade. O que nós temos aqui é a palavra de Deus. E não é apenas uma epopeia, falando apenas a respeito de uma pessoa, não é falando apenas das viagens fantásticas de alguém, como por exemplo, quando nós vemos na mitologia grega, né, todas aquelas ideias da Medusa e a cabeça de cobra, né, qual é o relato histórico de alguém que já viu isso? Não existe, é só na mitologia grega. Logo você não pode confirmar na história que existiu a Medusa, porque não há nada, nenhuma base, nenhum relato, nenhum documento que mostre que existiu um ser como aquele. Já quando você olha para o relato dos livros dos Atos, você percebe que vários navios levavam esses emblemas. Talvez na sua Bíblia não está Dióscuros, talvez na sua Bíblia esteja Castor e Pólux. A palavra Dióscuro significa gêmeo, irmãos gêmeos. Logo, por isso que talvez na minha versão atualizada está Dióscuro e na sua está Castor e Pólux, porque eram filhos de Zeus, eram deuses da mitologia grega, filhos de Zeus com Leda, e eles então eram os protetores dos marinheiros. Esses deuses, eles eram aceitos, acreditava-se que esses deuses,
eles protegiam os marinheiros nas suas viagens. E quando a viagem se tornava um pouco tempestuosa, o mar começava a ficar revolto, então eles pegavam um cordeiro branco e sacrificavam, e entendiam que Castor e Pólux estavam abençoando, estavam acalmando o mar e tornando a viagem deles mais tranquila. Desta forma, nós vamos percebendo que esse relato não é apenas uma ficção. Lucas não teve um devaneio ou uma inspiração para escrever isso aqui. Não, é verdade. Aconteceu. Ora, se isso que aconteceu aqui é real, é verdade, não é ficção, logo o que aconteceu em Malta também é verdade. Quando Paulo jogou aqueles gravetos na fogueira e a cobra picou ele e ele nada sentiu, aquilo foi verdade também. Quando ele foi à casa de Públio e pelo poder de Deus curou o pai de Públio, aquilo também foi verdade. Isso não é ficção, isso não é uma história fantasiosa que alguém inventou no momento de devaneio ali, um momento de inspiração para escrever alguma coisa que chocasse os seus leitores. Não, é a palavra de Deus contando verdades a respeito do que Deus estava fazendo na vida de Lucas, ou através da vida deles, aquelas pessoas que estavam ali naquela ilha. O que eu estou dizendo aqui é que este emblema, em primeiro lugar, está dizendo para nós que o que aconteceu é verídico. E muitos detalhes na Bíblia, que muitas vezes nós lemos e talvez não consideramos, mas eles são relatos que vão falar para nós o quanto que esta palavra que nós temos, ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Quando nós lemos, por exemplo, sobre a arca de Noé, aqueles côvados, quem de nós já parou para pensar e medir tudo aquilo? Um grupo de estudantes de Leicester, certa vez, na Inglaterra, eles se preocuparam com isso, e falaram, será que isso é verdade? E eles começaram a pegar os côvados e transformar os côvados em centímetros, e então eles entenderam que a arca, ela deveria ter 145 metros de comprimento, 24 metros de largura e 14 metros de altura. Essa seria a altura da arca. Eles transformando isso em centímetros, de côvados para centímetros e em metros, enfim. E então, por fim, eles entenderam que a arca, ela haveria de pesar 1,2 milhões de quilos. A preocupação deles isso é verdade ou não? Esse relato da arca é verdadeiro ou não? Isso pode ser cientificamente verificável e aceito? E eles entenderam, mediante essas medidas todas, que a arca poderia carregar até 51 milhões de quilos, porque mesmo assim ela estava pronta para emergir e navegar sem afundar, mesmo com esse 1,2 milhões de quilos. Logo, era possível que ela carregasse, dentro desses 51 milhões de quilos, um par de cada animal, como a palavra de Deus narra para nós. Mostrando que esses detalhes podem determinar que a Bíblia, sim, ela é legítima, ela é a palavra de Deus. Não é alguma coisa que alguém inventou e colocou qualquer número ali, fantasioso, mas é verdade, nós podemos crer nisso. Ora, quando João, lá em João capítulo 9, versículo 7, muitos estudiosos também tinham dúvidas a esse respeito, sobre aquele tanque de Siloé. Os irmãos já devem ter visto, quando Jesus cura aquele cego de nascença, e os discípulos conversam com Jesus, e aí no versículo 6, o Senhor Jesus Cristo disse, dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego. Isso aqui parece meio estranho, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. A grande dúvida não é se Cristo Jesus tinha feito lodo com a saliva, não, porque claro, eles não acreditavam nisso, mas muitos estudiosos acadêmicos não acreditavam nisso por causa do tanque de Siloé. Há alguns anos atrás, o tanque de Siloé foi encontrado exatamente aonde João diz que existia. Um grupo de encanadores trabalhando encontrou aquela reserva de água que João cita aqui no texto do Evangelho segundo João, mostrando que aquilo que está sendo falado na palavra, narrado, é verdade e precisa encontrar amparo nos nossos corações, não haver qualquer sombra de dúvida. Portanto, o primeiro olhar que nós temos para esse emblema de Dióscuros, falando destes irmãos gêmeos, ou seja, falando desses costumes que se tinham antigamente, de se colocar um emblema no navio, isto é verdade. Esse detalhe diz que aquela situação
aquele momento histórico de fato aconteceu. A grande questão é, irmãos, se isso aconteceu, e se Deus, na sua grandeza, Ele pode colocar um emblema, um detalhe, Ele pode conduzir Lucas, inspirar Lucas a perceber aquele detalhe, para que isto possa firmar, para que isso possa legitimar a palavra de Deus em nossos corações, quem dirá coisas maiores, como por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Se o relato de um navio, de um emblema de um navio é verdade, um detalhe pequeno como esse, será que Deus está falando, será que Deus está equivocado com relação a coisas maiores? É claro que não. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, não nos dará com Ele todas as coisas? Claro que sim. Deus está olhando para nós, e Ele está preocupado também com cada detalhe da nossa vida. Ele está preocupado com você. Ele está preocupado com o seu destino, e é por isso que Ele enviou o seu Filho Jesus para a cruz do Calvário, para realizar esta obra de salvação, porque Ele quer, quando eu falo preocupado, estou falando aqui na visão humana, no linguajar humano, toda essa obra visa a salvação do homem. Se é verdade esse detalhe, é verdade coisas maiores. Esse detalhe do emblema do navio, fala que assim como Deus se preocupa com isso, Ele também quer saber como está o meu coração e como está o seu coração. Não somente isto, como nós falamos, Dióscuros, ou seja, Castor e Pólux, eram irmãos gêmeos. Isto vai falar a respeito desta idolatria. Idolatria de um mundo que nós já comentamos sobre isso anteriormente, quando no capítulo 28, no versículo 4, vai dizer, depois que Paulo jogou aqueles gravetos do fogo, e eles olharam, e Paulo, então agora ele vai morrer, então no versículo 4 vai dizer, certamente, no final do versículo, certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Já entendemos que esta justiça não trata da justiça de Deus. Esta justiça a qual aqueles homens estão se referindo, trata-se da justiça da deusa, da justiça da mitologia greco-romana, que impedia que homens injustos continuassem vivendo. Tal era a visão pagã, tal era a visão idólatra daquelas pessoas naqueles dias. Como já falamos, Castor e Pólux eram irmãos gêmeos, e eles eram como deuses, e eles eram cultuados pelos marinheiros. O que Lucas viu, quando ele viu aquele emblema? Idolatria. Chamou a atenção de Lucas, saltou aos seus olhos. Lembram quando Paulo vai a Atenas e vê que aquela nação tinha ali um espaço para cada deus, tinha um altar para cada deus? Olha, aqui nós podemos adorar quantos deuses nós quisermos. Se chegar um estrangeiro, olha, tem esse Deus. Se vier outro de outra parte, tem aqui também o outro Deus. Tem um altar para cada Deus. E esta era a realidade da sociedade naqueles dias. Esta idolatria era esse politeísmo. Você pode adorar quantos deuses você quiser. E Lucas olha para aquele emblema Dióscuros ou Castor e Pólux, e ele vai dizer, olha a idolatria ali emblemática, olha, ressaltando aos olhos de Lucas. Ele fala isso porque aquilo incomodou ele, com certeza. Ele não fala apenas para dar uma descrição do navio, como um detalhe para legitimar a palavra do Senhor, ou a situação que eles estavam vivendo, ou o momento histórico para ser ali comprovado. Muito mais do que isso, ele olha para aquilo e salta-lhe aos olhos a idolatria da nação naqueles dias, dos povos, da sociedade daqueles dias. E a pergunta é, o que salta aos olhos? O que salta aos nossos olhos hoje? Quando nós olhamos, quais são os detalhes que nós percebemos no nosso dia a dia? Daquilo que estamos vivendo, do contexto. Talvez detalhes. Certa vez um irmão, ele foi no seminário pregar, era da nossa turma também, e o açude tinha subido, o açude tinha subido, não, na verdade o açude tinha um nível, e aconteceu que o dono do terreno, da terra ali, secou, esgotou a água do açude, liberou ali a represa, que prendia aquela
aquela quantidade de água, e a água do açude, o nível da água baixou. E aquele irmão, o irmão João, um irmão bastante querido, bastante firme também na palavra do Senhor, e ele trouxe uma pregação, né, que a gente, eu pelo menos me lembro até hoje, de como que ele passando ali naquela rua, naquela estrada, ele conseguiu perceber as belezas que a água escondia, as belezas que não se conseguia perceber, né, com o nível da água no nível normal, pedras, plantas, talvez o formato do próprio leito daquela represa, possibilidades, né? E ele trouxe aquela pregação, e muito interessante, e tocou muito a nós alunos, mas ele falou também que com a água baixa, conseguia perceber talvez algumas sujeiras, uns troncos, algumas coisas que foram jogadas ali, né? Então, percebem o que eu quero dizer? Que ele percebeu, saltou aos seus olhos aqueles detalhes, que eu mesmo passei por aquela estrada, vi o leito do rio, ou do açude baixo, mais baixo do que o normal, mas não percebi nada disso. Eu não vi nada disso, mas ele viu, ele percebeu e trouxe aquela mensagem naquela noite para nós, tão edificante, tão gostosa, não é? Quantas coisas passam e nós não percebemos esses detalhes, assim como Lucas percebeu. Esses detalhes que estão falando muita coisa, esses detalhes que nos dizem coisas que talvez nem imaginamos, mas elas nos dizem. Talvez olhamos para tantas coisas, né, e nos apegamos em tantas coisas, e não estamos percebendo, que talvez estas coisas não são tão importantes. Talvez hoje na internet está uma loucura, né, Round 6, né, não assista Round 6, não deve assistir Round 6, não estou dizendo para assistir Round 6, tá? Mas está uma luta, né, para não assistir essa série, porque tem matança. Qual o filme hoje que não tem matança? Não é só Carrossel, né, que não tem, aí dá para assistir Carrossel, mas se você vai assistir um filme, geralmente vai ter ali uma cabeça voando, né, nem todos, é claro, mas é normal hoje, né? Então eu não sei, está uma celeuma em torno de Round 6, assim quando certa vez uma novela da Rede Globo estava passando, que fazia alusão ali ao culto do candomblé, e os crentes, não pode assistir isso, não pode assistir aquilo, e a minha pergunta é, a outra novela podia, essa não pode? Eu não estou entendendo, né? Quem disse que pode assistir, essa não pode e a outra podia, mas enfim, a gente vê tanta coisa, que até onde realmente isso é verdade, até onde nós estamos realmente focando no que importa, até onde estamos olhando para aqueles detalhes e percebendo para nós mesmos aquelas coisas que estão conduzindo a nossa vida e talvez não estamos percebendo. Esses dias falando a um grupo de jovens, eu sempre uso esses exemplos porque é nosso dia a dia aí, né? A gente acaba tendo essas experiências, e até falei na sexta-feira, né? Fizemos um culto ali na casa da Maoli, e falei um pouco sobre isso, como que nós estamos agora um novo ensino médio, né? Agora ano que vem vai iniciar um novo ensino médio, e essa é a solução do problema da educação no Brasil, né? Agora não vai ter mais problema, agora tudo vai se resolver, porque, enfim, vai ser por áreas, o aluno vai buscar aquela orientação, enfim, e eu sempre trago aqueles temas polêmicos, que não tem jeito, né? Isso tem que trazer, se não tiver polêmica, não tem graça, né? E o aluno perguntou, mas professor, o que o senhor acha? Eu falei, eu acho que não vai adiantar. Mas por que não, professor? Porque não vai. Mas por quê? Porque o problema do Brasil não é a educação, o problema do Brasil é a família. O problema do Brasil está na base, que é a família. Enquanto a família não entender que os pai e mãe são responsáveis pela educação dos seus filhos, não são os professores, nós jamais vamos ter uma solução para esse país. Porque nós já acostumamos que eu posso fazer quantos filhos eu quiser, e os professores é que são responsáveis. E aí do professor se ele der nota baixa para o meu filho, né? Ele xinga o professor, desrespeita o professor, né? E aí se ele der nota baixa para o meu filho, eu vou com tudo para cima dele. Existem professores e professores, eu sei, né? Eu sou um dentre os professores, mas uma aluna falou, mas professor, eu não concordo com o senhor. Por que não? Porque nós estamos fazendo o que temos que fazer. Eu falei, não, o que temos que fazer é resolver o problema da família. Ah, mas é alguma coisa, né, professor? Falei,
Falei, não, não é. É como você tomar um remédio para a dor de estômago quando o seu problema é úlcera. Você tem que tratar o problema, a úlcera. Enquanto você não tratar isso, não vai resolver. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós já chegamos num ponto da nossa vida que nós idolatramos, e eu falo muitas vezes, até com a liberdade, os próprios professores, né, usando a coisa da educação, mais uma vez, os próprios professores gostam dessa posição de ser pai e mãe, quando eles não devem ser pai e mãe, eles devem ser educadores. O professor não está ali para ser psicólogo, ele não está para ser pai, para ser mãe, para ser o amigão, ele está ali para colocar o conhecimento, ser o facilitador, né? E o aluno, no seu desejo, no seu anseio, buscar esse conhecimento, porque é ele que vai precisar, orientado pelo pai e pela mãe que está lá em casa, pela base que já foi dada lá. O professor não tem que ser esse educador, ou seja, esse formador de caráter. Quem vai fazer isso é a família. E nós gostamos, né? O professorado gosta disso, só que ele não está ali para isso. E ele se acumula de coisas para fazer, quando muitas vezes esquece a sua própria família, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque lá em Romanos capítulo 1, versículo 25, perceba que o que Lucas vê ali é muito mais do que um emblema, ele vê a idolatria. Dentre tantas coisas que nós temos aqui, eu separei esse texto porque ele vai falar exatamente sobre nós, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Mas pastor, aqui está falando sobre adorar o Criador. Sim, como é que nós adoramos o Criador? Observando seus preceitos. Como é que nós adoramos a Deus? Observando aquilo que Ele colocou para nós, mesmo eu não querendo, mesmo aquela coisa não está sendo muito legal, mas se Deus colocou isso, é isso que eu preciso fazer. Agora, quando eu mudo isso, percebe que a primeira pessoa aqui está no lugar, né? Quando eu mudo a coisa, quando eu inverto os valores, quando eu transformo os princípios para fazer de acordo com o que eu quero, e lembrem, aquela moça, aquela aluna falou para mim, mas professor, né, isso não importa, vamos fazer através da escola, vamos mudar a sociedade. Não vai, porque Deus estabeleceu um princípio, e esse princípio é paz. Ensinem seus filhos. Pais, orientem seus filhos. Pais, sejam um exemplo para os seus filhos. Pais, conduzam os seus filhos. Pais, disciplinem os seus filhos. Qualquer coisa que não for isso é idolatria. É idolatria a mim. É idolatria à minha ideia, idolatria àquilo que a educação está dizendo, o que a sociedade está dizendo, o que o sistema está orientando. Qualquer coisa que não seja a família ensinando e educando o filho, formando o caráter e se responsabilizando por isso, qualquer coisa que não seja isso, é idolatria. Poderíamos discorrer mais sobre esse texto. O Senhor diz, na sua palavra, a Adão e Eva: vou colocar vocês no jardim, e vocês vão governar sobre as coisas criadas. É um assunto complicado. Eu gosto muito de animal, o irmão sabe. Cachorro, gato, coelho, porquinho da Índia, pato, galinha. Galinha não tem mais. Acabou a galinha, irmão. A última morreu antes de ontem. Não sei o que aconteceu. Mas não comemos não, infelizmente ela morreu. Amanheceu morta. Tinha um coelho, morreu. As galinhas se foram. Tinha um pastor alemão, também morreu. Está morrendo todos os bichinhos. Mas isso mostra o quanto eu gosto de animal, o quanto nós gostamos de animal. Mas uma coisa é nós gostarmos de animais. Agora, os irmãos já perceberam o quanto que o animal está tomando parte na vida da sociedade? Uma coisa é gostar, uma coisa é cuidar, uma coisa é tratar bem.
Outra coisa é nós, em algum ponto, nós acabarmos mudando este relacionamento. Perceba que Deus colocou-nos para nós governarmos sobre as coisas criadas e não sermos governados pelas coisas criadas. Quanto que nós gastamos com animais? Estou falando de sociedade brasileira, com pet shop, né? Como eu disse, não somos contrários. Eu sou do tempo que nem se dava remédio de verme. Quando eu cresci, pelo menos, nunca vi minha mãe dando remédio de verme para cachorro, né, para o gato. Não tinha isso, né? O bicho se criava, né? Era assim que era. Entende? Atirei o pau no gato. Essa era uma musiquinha que a gente cantava quando criança. Ou não era assim? Era. Mas o gato não morreu. Só faltava, eu vou atirar de novo. Agora ele faleceu. Eu sei lá, né? Era mais ou menos assim que seguia. Aí você começa a pensar, mas a gente cantava isso mesmo? Né? Cantava. Percebam. Uma coisa é você ter um animal e você amar esse animal, porque não há nenhum problema de amar um cachorrinho. A Bíblia não diz para você que nós não podemos amar. Agora, quando aquilo começa a tomar conta da nossa vida de tal forma, assim como a educação, assim como o filho, parece que ninguém pode falar, nós mudamos preceitos bíblicos para proteger os nossos filhos. Vocês não esquentam a cabeça, porque daqui a pouco coisas como homossexualismo vai estar na igreja, você pode ter certeza, porque pais, mães vão ter filhos homossexuais e eles não vão aceitar quando os pais falarem contra os seus filhos. E eles vão inverter. E eles vão inverter os princípios bíblicos para justificar aquela atitude. Você vai ter jovens namorando com jovens incrédulos, jovens cristãos, né, ou pretensamente cristãos namorando com jovens incrédulos. E quando alguém chegar e falar, irmã, isso não é bíblico. Não, porque aí vai inventar um monte de justificativa para dizer que é normal. Vamos mudar o que está escrito para justificar aquilo que eu estou fazendo, principalmente se o meu filho está fazendo. E dessa forma nós seguimos. Isso saltou aos olhos de Lucas. Isso saltou aos olhos daquele irmão. Esta coisa que estava acontecendo na sociedade. Aquela idolatria que era tão séria, que era tão dura, que era tão gritante, mostrada num detalhe, e ele percebeu. Qual é a idolatria que, de certa forma, essa sociedade está vivendo, e nós estamos admitindo como normal, talvez, na educação, na criação dos nossos filhos, relacionamento, né, que temos com tantas coisas, o conforto, né? Portanto, esse detalhe, esse pingo no i, pode dizer muito para nós. E pode, antes de mais nada, indicar a legitimidade das Escrituras. Pode também falar sobre a idolatria que uma sociedade vive. E fala também sobre a ineficácia da religiosidade. Como assim, pastor? Aí o senhor está inventando moda, hein? Agora o senhor começou a inventar moda? Percebam, irmãos, que no versículo 11 vai dizer, ao cabo de 3 meses embarcamos num navio alexandrino, que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. De onde vinha esse navio? Alexandria. Alexandria era uma cidade portuária, e o Império Romano usava Alexandria como um ponto. O Império Romano usava aquele porto de Alexandria como rota, né, para ponto estratégico na sua rota de transporte de grãos, e este era um dos navios que vinha de outras cidades, de outros locais, do Egito principalmente, e trazia grãos, possivelmente trigo, parava em Alexandria, e de Alexandria então ia seguindo para outros portos, para outros cantos, e ali parou em Malta, e eles aproveitaram para seguir viagem até Roma. A coisa é que Alexandria, e esse navio era alexandrino, não era egípcio, era alexandrino. E a Alexandria, ela tinha a maior população, ou seja, a terceira maior população judaica daquele mundo, daquele tempo. Primeiro Roma, depois Jerusalém e depois Alexandria. Sabe o que diz esse detalhe?
Se esse navio era alexandrino, e tinha tantos judeus ali em Alexandria, por que aqueles judeus, por que aqueles judaizantes, por que aquela religião não estava influenciando aquela sociedade ao ponto de eles deixarem essa idolatria? Ao ponto de eles tirarem esse termo Dióscuros e coloca Jeová, coloca Isaac, coloca Israel, um termo bíblico, ou qualquer outro termo neutro. A coisa aqui é que a idolatria era muito forte, mas Alexandria, como temos dito, que era a fonte, ou seja, a origem daquele navio, continuava na sua idolatria, apesar de ter um grande número de judeus ali. O fato é que o judaísmo em Alexandria era ineficiente, era ineficaz. Qual era a influência do judaísmo naquela cidade? Nenhuma. O Império Romano considerava os judeus cidadãos. Eles eram considerados no seio da sociedade, assim como nós evangélicos. Tanto é que dia 31 de outubro nós temos o dia dos evangélicos, né? Era o dia da Reforma Protestante, depois virou Halloween, quer dizer que já era Halloween, né? Enfim, não sei qual que é a bagunça que deu, mas hoje, ainda bem que nós temos o dia dos evangélicos, dia 31 de outubro. Isso é uma vitória, né? Está mudando o quê? Isso está transformando o quê? Em que isso está mudando realmente a nossa vida, a nossa história? De que maneira nós estamos transformando realmente a nossa sociedade nos dias de hoje? Amós capítulo 4, do verso 4 a 5. Amós capítulo 4, do verso 4 ao verso 5, vai dizer: Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal, e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso gostais, ó filho de Israel, disse o Senhor Deus. Amós está acusando o povo de Israel aqui, irmãos, de estarem trazendo suas ofertas voluntárias, os seus sacrifícios, trazendo os seus dízimos. Nada contra trazer seus dízimos, né, irmãos? A igreja precisa. Mas a coisa é, o que estamos fazendo com tudo isso? O desafio para a nossa vida, para a minha vida, não é dizer que nós somos o 4º país mais evangélico do mundo. Primeiro, Estados Unidos, com 93 milhões de evangélicos. Depois vem China, com 65 milhões de evangélicos. Depois a Nigéria, com 55 milhões de evangélicos. E depois o Brasil, com 46 milhões de evangélicos. Nós podemos ter talvez a 4ª maior população de evangélicos no mundo. A grande pergunta é, assim como Alexandria era a 3ª maior população em pessoas judaizantes, o que isso tem transformado o nosso mundo? Em que isso tem transformado a nossa sociedade? No que o nosso testemunho tem transformado a vida dos nossos vizinhos, dos nossos familiares? Aquele emblema de Dióscuros, eu não sei, estou cogitando aqui, considerando. Imagino que Lucas viu tudo isso e percebeu que aquele emblema fala para nós sobre a legitimidade das Escrituras, pois Deus se preocupou com um detalhe, e se Ele se preocupa com um detalhe, Ele se preocupa com a nossa salvação, com a minha salvação, com a sua salvação. Fala sobre a idolatria de um mundo pagão, e que pode falar aos nossos corações também sobre a idolatria que o mundo vive, mas nós precisamos parar e pensar até onde eu posso estar envolvido nessa idolatria também.
e fala também da ineficácia da religiosidade. Aquela religiosidade dos judaizantes da Alexandria. Será que de alguma forma não pode estar também sendo vista nas nossas vidas? Eu sei que quem faz é o Espírito Santo, irmãos. Eu sei que quem trabalha é a pessoa do Espírito Santo. Eu sei que quem realiza a obra de conversão na vida do indivíduo é o Espírito Santo, não é o meu muito falar, não é o meu muito argumentar, não é a roupa que eu visto, ainda que isso importa também, não é? Poderíamos falar sobre isso num outro momento, mas não é exatamente a roupa que eu uso, se eu uso gravata ou não uso gravata. É o Espírito Santo quem convence, mas Ele quer usar a mim e você, para que a gente esteja indo e falando. E esse ir e falar envolve muitas vezes um compromisso real com a verdade, um sacrifício. Estava lembrando essa semana, um jovem certa vez quis ser pastor, né, quis entrar para o ministério. Estou falando sobre ministério, mas é apenas uma lembrança que eu tive essa semana de uma ilustração. Ele queria ingressar no ministério, e ele, não sei se era Charles Spurgeon, não vou dizer que era, senão eu vou estar mentindo aqui para você. E ele então entrou em contato com aquela missão, e ele falou: pastor, eu quero ser missionário, eu quero ser pastor. Ok, então amanhã, você mora onde? Ele morava numa cidade distante. Amanhã às 5 horas da manhã eu quero você aqui. 5 horas da manhã, sim, 5 horas da manhã eu quero você aqui. Quando foi no outro dia, aquele jovem chegou lá às 5 horas da manhã. O problema é que não tinha Uber. Não existia Uber naquele tempo. Tinha que vir de cavalo. E para vir de cavalo era dias viajando. E aquele jovem saiu da sua casa e chegou lá às 5 horas da manhã. Cansado. Não dormiu a noite toda. Chegou lá, 5 horas da manhã. Sabe que horas aquele pastor chegou? 8 horas da manhã. 8 horas. E aquele jovem no banco, duro, esperando, frio. E então, 8 horas da manhã chega o pastor, o responsável pela missão. Quando foi 9 horas, ele atendeu o rapaz. Aquele jovem que desejava ser pastor. Quando deixou ele de molho ali, chegou 8 horas, às 9 horas ele atendeu. Você então quer ingressar na missão? Você quer então ser um missionário? Sim, eu quero muito. Senta aí, fazer um teste agora então com você. Ah, beleza. Pega esse caderno aí, essa folha em branco, pega o lápis ali. E ele pegou, soletra gato para mim. Hein? Soletra gato. G-A-T-O. Claro que não era cat, né? C-A-T. G-A-T-O. Está aqui, gato. Ok, está aprovado. Eu não entendi, pastor, não estou entendendo. Que teste é esse? Rapaz, alguém que mora onde você mora, para estar aqui 5 horas da manhã, é porque você tem compromisso. Alguém que chega aqui 5 horas, me vê chegando às 8 horas, e se eu vou atender você só às 9 horas, você tem paciência, né? Você tem muita paciência. E alguém que espera um teste, e o teste é soletrar gato, tu tem humildade. Então, pode ir para o campo que você está encarregado. Irmãos, nada contra a teoria evangélica. Inclusive está um pouco conversando com o Rafael, né, sobre o curso dele também, outros irmãos que têm o desejo de crescer, de aprender, nada contra isso. Mas a vida cristã exige muito mais do que saber teoria, teologia. Envolve compromisso, envolve uma vida de sacrifício, coisa que o mundo não quer. Hoje em dia o que queremos e temos é cada vez mais conforto, é cada vez o meu eu sendo colocado, é cada vez o meu conforto sendo percebido. E cada vez mais estamos deixando de lado tudo aquilo que vivemos como ser humano. Antigamente, para ouvir um pregador falar, tinha que se caminhar. Eu nem vou falar de 1800, eu pegava 2 ônibus para ir para a escola dominical de manhã e voltava para casa. 2 ônibus para ir para a escola dominical e 2 ônibus para voltar. Almoçava, 2 ônibus para ir para o culto e 2 ônibus para voltar para casa, lá para as 10 horas da noite. Hoje, irmão, se alguém tiver que pegar um ônibus, reclama.
Se alguém tiver que pegar um ônibus e ir para o terminal, não dá, pastor. Dá sim. É claro que dá. O que aconteceu com o ser humano? Onde está esse sal que deve dar sabor? Onde é que está esse nosso compromisso? Onde é que está esse desejo? Eu me lembro quando nós começamos o ministério em São Gonçalo, Rio de Janeiro, tínhamos uma congregação da igreja, nós não tínhamos carro. Um irmão certa vez, pastor, você não tem carro? Eu não. O primeiro pastor que eu vi na minha vida que não tem carro. E tudo bem, Deus me chamou e eu não tenho problema com isso. A Natália era pequena, 1 ano e meio de idade. Vamos lá. Porque nós éramos mais seres humanos do que hoje e caminhávamos. Eu, aquela senhora ali, a Larissa não existia, e a Larissa na minha canguta, e aí nós trocávamos, hora ia comigo, hora ia com ela, cansado, pesadinha, é? Qualquer motivo hoje é motivo para eu não estar reunido com os meus irmãos, qualquer motivo hoje é motivo para eu não estar ali servindo, naquele compromisso, naquela dificuldade de sacrifício, muitas vezes sim, mas é isso que Deus pede de nós. O que aconteceu conosco? O que aconteceu com a igreja? Estamos vendo esse emblema? Estamos percebendo isso que está escrito? Ou está passando por nós e não estamos conseguindo enxergar? Ou o mundo está dizendo o que devemos ser e como devemos agir, como deve ser a nossa vida? Que a nossa religiosidade, a nossa religião não se torne uma religiosidade ineficaz, mas que este sal ao qual Jesus nos chamou, ou que o nosso navio, parafraseando, possa ter aquele rótulo, sal da terra, não de óscuros, de acordo com este mundo, mas sal da terra. Nós somos o sal da terra que dá sabor. E cuidemos para ele não se tornar insípido, para de alguma forma sermos ineficazes naquilo que fazemos, no relacionamento que temos com as pessoas do mundo, mas que eles possam ver Cristo em nós, e que as pessoas que olharem para nós, possam ver esse emblema, sal da terra, e quando provar de nós, realmente perceber que há sabor, que é verdade o que falamos. Que o Senhor nos abençoe e nos dirija a vida. Vamos orar? Muito obrigado a Deus pela Tua Palavra. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos caminhar mesmo nas verdades relacionadas a ela, pois ela é a Tua Palavra, é a Tua vontade para conosco. Nós oramos, pedimos que ela fale com cada um de nossos corações em humildade, em singeleza de coração, e assim, ó Pai, possamos estar crescendo, realmente para a Tua honra e para a Tua glória. Nós sabemos o que o mundo quer, o que o mundo espera, mas o que nós queremos é, antes de mais nada, fazer aquilo que Tu queres. Muito obrigado, eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.